Boa tarde, Anderli. Então, vou falar da cultura da ameixa. A ameixa ela é uma fruta do Oriente e existe uma espécie, a Prunus salicina, ela é do Extremo Oriente. Ela, com os seus híbridos das espécies europeias e americanas, são as mais cultivadas no Brasil, devido à resistência delas ao clima daqui, né? É, onde a gente encontra as condições climáticas mais favoráveis. As japonesas, elas suportam um pouco o frio e as altas temperaturas do verão. Já as europeias, elas são um pouco menos resistentes a esse frio, a esse período de calor, na verdade. Elas precisam mais de frio. Então, elas são cultivadas mais nas áreas sudeste e sul do país. Essas outras já são mais cultivadas aqui para onde tem mais calor. Ela é uma frutífera arbórea de clima temperado e requer o uso de variedades pouco exigentes com frio aqui no Brasil, como a gente já sabe que o clima aqui é temperado, então não é um clima totalmente adequado para esse tipo de cultura. A produção de ameixa, ela destina-se na totalidade para o consumo in natura. Então a gente faz o consumo dela, na maioria das vezes, como fruta mesmo, ou então ela seca, né? Ela dessecada, que é, que é uma das opções que a gente tem de consumo dela aí, é uma da grande parte consumida sim. É, a produção de ameixa destina-se na quase totalidade ao consumo in natura, como eu já havia dito. O mercado interno, porém, existe perspectivas de exportação. Os frutos prestam-se também ao aproveitamento industrial, né, como geleia, pasta, essas coisas assim. Ela então passa pela indústria, mas é mais consumida in natura. As cultivares mais utilizadas aqui no Brasil é a polpa vermelha, né? A rosa paulista, a rosa mineira, Granco Ori, Januária, aí cada um tem o nome do seu instituto aí, por exemplo, a Januária IAC K52, aí cada um com a sua variedade. No plantio, recomenda-se a utilização de plantas de mudas enxertadas, de sementes, de preferência da cultivar Okinawa, resistente a nematóide de galhas. Então já é um híbrido aí, né, preparado para esse tipo de nematóide. Mudas de raízes nuas, de raízes nuas, o plantio é recomendado de junho a agosto. E em recipientes em qualquer época do ano, de preferência nas estações das águas, quando tem um período de chuva. O espaçamento é de 6 por 5 metros, plantio convencional, e o plantio adensado, que é a população maior, aí, de 5 a 3 metros. Controle de erosão no plantio em nível cortado das águas, patamares ou banquetas nos setores mais declivosos, capinas em ruas alternadas, roçadeira na época das águas, utilização de cobertura morta entre as linhas. A calagem de acordo com a análise de solo, né? Dependendo da análise do solo, a gente vai fazer a calagem. Aplicar calcário para levar a exploração por base até 70%. Incorporando imediatamente a aração ou então da gradagem, tanto faz. Adubação do plantio, aplicar por cova 2 kg de esterco de galinha ou 10 kg de esterco de curral. Bem curtido, 1 kg de calcário de magnésio, 200 gramas de P2O5 e 60 gramas de K2O, pelo menos 30 dias antes do plantio. Então a adubação aí deve ser feita pelo menos 30 dias antes do plantio, quando for para. Quanto ao controle de pragas, no inverno faz a calda sulfurada, concentrada, ciamada e hidrogenada para a quebra da dormência e aí ela possa combater a caição do tronco na vegetação. Fungicida, usa-se o mancozeb, tiran, inseticidas Formotion, Tricolofon e deltatremirin, enxofre, bactericida e terramicina. A colheita, recomenda-se a colheita em setembro, lembrando que quando a gente for fazer o plantio, procurar fazer o plantio na mesma época de outros vizinhos, né, na onde que cultiva a cultura da ameixa, para que a densidade de praga possa ser disseminada aí entre várias roças, no caso, várias culturas. A colheita de setembro a fevereiro, conforme a cultivar e a região. As safras comerciais, a partir do segundo ano de instalação do pomar, colheita manual dos frutos do estágio de vez.
Então, para a colheita comercial, a partir da segunda, e a colheita manual dos frutos em estágio de vez. Não espera o fruto chegar na sua maturação total e nem verde. Produtividade normal é de 15 a 45 toneladas por hectare, de pomares adultos já, relacionamento conduzidos conforme o espaçamento. A ameixa, ela tem um outro lado, é muito medicinal, né? Ela é muito importante na medicina, ela é importante para vários fatores da medicina, no que se diz respeito a combate. Ela é muito famosa na questão de digestão devido à sua grande concentração de fibra, que quando chega lá no estômago eles trabalham em conjunto lá para que façam com melhor forma o bolo fecal, para poder melhorar ali a liberação e solucionar o problema de prisão de ventre. Além disso, ela fortalece os ossos com a presença de alguns componentes. Ela, no caso o cálcio, ela aumenta a densidade dos ossos, aí combatendo doenças como osteoporose, esse tipo de doença que causado pelas fraquezas dos ossos. Boa para diabetes também, a ameixa ela é bastante boa para diabetes, ajuda no combate. Estudos têm mostrado que o consumo de extratos de ameixa auxilia na redução dos níveis de glicose e de tricerídeos no sangue. Então, recomenda-se que até o consumo de até 5 ameixas por dia recomenda-se que é muito saudável, que auxilia em inúmeras funções, tanto quanto na imunidade, quanto mantém a pele saudável devido ao número de fibra, né? Quanto ao fortalecimento dos ossos devido à presença de cálcio e potássio, que incentiva a restauração dos ossos, aumenta a densidade e as pesquisas têm comprovado que o consumo regular de ameixa seca ajuda na restauração da densidade óssea perdida pelo envelhecimento, ou seja, ela retarda então o envelhecimento dos seus ossos. Professor, é isso. A cultura da ameixa ela é mais produzida para o sul, né, para o sudeste do país, então a gente tem muito conhecimento assim. Mas é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Tenha uma boa tarde. Obrigado.